Boa tarde, gente. Tá bom. Boa tarde, Samira. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia e você? Também, Ana Carolina, tudo certo. Então tá bom. Pois é, arrumei pra ficar linda pra vocês, Rúbia. Botou vermelho pra combinar com a blusa. Tu faz educa. Boa tarde, Gui, Emanuele, Tiffany, boa tarde, Júlia, Bom, gente, então vamos começar nossa aulinha. Espero que estejam todos bem. Vou então começar a compartilhar a minha tela. Boa tarde, Samira. Boa tarde, Marilene. Você tá boa? Pronto. Também você. Também, tudo em paz, tudo bem. Obrigada. Gente, então vamos começar? Essa matéria de acústica, então a gente ainda tá falando sobre ondas, né? E dentro de ondas a gente vai continuar falando sobre acústica. É o assunto que mais cai no Enem, mais do que todas as matérias de física. Então, vamos ficar atento na aulinha de hoje. A gente vai aprender as características do som, 3 características bem importantes. Então, vamos juntos. Vocês estão vendo aí minha tela certinho, né? Então, vamos lá. Tamo. Beleza, obrigada. Bom, uma das características que a gente vai aprender é sobre o timbre. Timbre é o que nos permite diferenciar uma nota musical de um piano e de um violino. Tipo assim, eu tô escutando uma música, eu falo, não, esse som é de uma bateria. Ah, não, esse som é de uma guitarra. Como que você sabe diferenciar o som de um instrumento ou de outro? Ou a voz de uma pessoa ou a voz de outra? É pelo timbre. Então, o timbre, ele é o formato da onda. Então, assim, isso aqui é um diapasão, né? O formato da onda do diapasão é assim. O formato da onda de uma flauta é assim. Então, é o formato mesmo da onda e que me mostram, que consigo diferenciar mesmo dois sons diferentes. Então, timbre é isso, é a diferença entre dois sons, tá bom? Uma outra característica importante é a altura do som. E aí, gente, aí se encontra uma pegadinha. Porque quando a gente fala assim, nossa, esse som tá alto, esse som tá baixo, a gente sempre relaciona com o volume do som. E na física, a altura de som não tem nada a ver com volume. Então é pegadinha do malandro. A altura do som tem a ver com a frequência da onda. Ou seja, no mesmo intervalo de tempo, então o intervalo de tempo, vamos colocar aqui, esse aqui é o eixo tempo, né? O eixo X. É esse tempo inteiro aqui. Olha quantas ondas completas eu tenho. 1, 2, 3, 4 ondas aqui nesse mesmo tempo. Esse som, ele tem uma frequência grande, que ele deu 4 oscilações no mesmo tempo, né? E essa aqui eu tenho uma onda completa e Ô, meia. Samira, Oi, pode tem falar. gente tentando entrar. Ai, deixa eu ir lá. Não vi. Ufa, tem um monte de gente. Obrigada. Não fez barulhinho, não vi. Oi, gente. Vocês ficaram presos aí? Ufa, mais gente, peraí. Pronto. Então, olha só. Esse primeiro som, que é o som agudo, ele tem maior frequência, porque eu tenho mais ondas no mesmo tempo. Esse som grave, como eu tenho menos ondas no mesmo tempo, ele tem uma menor frequência.
Ele tem um comprimento de onda e meio só. Então, só a gente lembrar que frequência é quantas vezes uma coisa acontece por tempo. E nesse caso aqui, o que se repete é o comprimento de onda, né? Então, aqui eu tenho 4 vezes que ele se repetiu, aqui eu tenho 1 vez e meia, né? Então, essa é a frequência. Então, o som grave e agudo. Então, o que é um som agudo? É uma voz fininha, uma voz geralmente feminina, né? Uma voz aguda, assim. E o som grave, geralmente é uma voz mais masculina, mais grave, assim, som mais grave. Então, isso que tem a ver com a altura do som. Então, quando eu falo que o som ele é alto, significa que ele é agudo, que é uma voz mais feminina, como se fosse, né? E ele tem uma maior frequência, então ele é assim, o som mais alto. Esse som mais alto, ele é mais fácil da gente entender, tanto que quando, por exemplo, no aeroporto, quando a gente recebe aqueles avisos, o seu voo está atrasado, seu voo tal, geralmente é uma voz feminina, porque ela é mais fácil da gente conseguir entender uma palavra da outra. Quando é um som grave, quando é uma voz masculina, por exemplo, você escuta assim, tipo, dá uma embolada, assim. Isso é um som mais baixo. Então, o som mais baixo é um som mais grave e ele tem uma menor frequência, que é esse daqui. Então, isso que é um som alto e um som baixo na física. Para quem gosta de caixa de som, na caixa acústica a gente tem cada alto-falante para um tipo de frequência. Então, a gente tem o woofer, que é o maior alto-falante, né, esse grandão aqui. Ele fala do grave, uma voz, um som mais grave, né? Então, de uma música, a parte mais grave dela... Boa tarde, Samira. Boa tarde a todos. Carmen, boa tarde. Então, Tudo bem? Boa tarde a todos. Esse maior alto-falante, então ele dá os sons mais graves da música. O tweeter, que ele é bem pequenininho, né? Ele geralmente é o menorzinho. Ele dá o som mais agudo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Boa tarde. E o intermediário, que é o mid-range, né? Ele tem frequências mais intermediárias, tá bom? Então, o que a gente precisa saber da altura de som é isso, que o som mais alto, ele é mais agudo, maior frequência. E o contrário, verdadeiro. E a terceira e última característica do som é a intensidade sonora. Então, a intensidade está ligada com a amplitude das vibrações. Então, o que é amplitude? Como a gente viu na aula passada, aqui eu tenho meu ponto de equilíbrio. E aqui eu tenho uma onda, ó. A amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até um extremo, tá vendo? Essa é a amplitude da onda. E aí aqui eu vou ter ondas com amplitudes diferentes. Eu vou ter essa e essa, por exemplo, ó, que tem uma amplitude bem maior, tá vendo? Outra amplitude. Então, o que vai mudar na intensidade sonora é a amplitude do som. E esse sim tem a ver com volume. Olha que legal. Então, a intensidade sonora tem a ver com a amplitude e assim com a energia transportada pela onda. Então, quanto mais energia a onda tem, maior a sua amplitude, tá bom? E aí, sim, tá certo a gente falar um som fraco ou som forte. Então, quando eu quero falar que o volume está alto, eu tenho que falar que o som está forte. Então, o som forte é um volume alto, beleza? Esse volume alto, ele tem uma grande amplitude. Então, ele tem uma amplitude, aqui que eu desenhei de azulzinho. E ele tem muita energia. Então, quanto maior a amplitude, mais forte é o som e o volume é mais alto. E o som fraco, ele tem, ao contrário, né, uma pequena amplitude, pouca energia e um volume baixo, tá bom? Então, aqui o desenho do som fraco e aqui o som forte. A frequência deles pode ser a mesma, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um comprimento de onda aqui. Ai, coordenação, onde está você? Aqui. E aqui também eu tenho um comprimento de onda. Oi. No mesmo tempo, sabe? Então, a frequência é igual. O que mudou
é que uma onda é mais alta, né? Tipo, a amplitude dela é maior. Aqui, olha, coincidiu com as cores que eu fiz. Eu tenho um som forte com uma maior amplitude e tenho um som fraco com uma menor amplitude. E a frequência deles é a mesma, mas a amplitude que muda. Certinho? Bom, bora lá fazer a primeira questão, gente. Pega os cadernos, vou marcar 3 minutinhos. Essa é fácil. E aí me fala no chat quando terminarem, por favor. Gente, parou de travar? Agora que eu vi o chat, parou. Só vou travar um pouquinho aqui agora. Eita, eu vou desligar minha câmera pra ver se melhora. Beleza. Nossa, todo mundo já chegou no resultado? Vai ser facinho assim? Então posso resolver? Então vou resolver, gente. Vocês já estão muito fera. Então vamos lá. Manu, você pode, por gentileza, ler a questão pra gente? Deixa eu ver se ela tá aqui. Manuela, você pode ler pra gente? Manu Chaves. Ixi. Ela não tem micro, desculpa, Flor. Então, a Isa Gonçalves, você pode ler pra gente, por favor? Você, Isa. Você pode ler a questão, por gentileza? Pra gente. Posso. É porque o microfone travou. Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para referência. Por exemplo, a nota Lá de um piano. Dessa forma, ele ajusta as coordenadas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível porque... Quer que leia as questões? Pode, por favor. A. A ressonância do som emitido pelo piano é maior. B. A potência do som emitido pelo piano é maior. C. A intensidade do som emitido por cada instrumento é diferente. D. O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. E E. A amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente. Isso, obrigada. Então vamos resolver. Todo mundo acha que é D. Muito bem, gente. Vocês brilharam. Letra D. Ô, Samira, Oi. o Moraes também deu umas dicas, né? Porque, tipo, nas questões do Enem, eles costumam colocar muito sinônimo. E lá no caso, eles colocam intensidade e amplitude. Aí não tem como ser nenhuma dessas alternativas, porque é sinônimo também, né? Isso mesmo, parabéns. Intensidade e amplitude faz a mesma coisa. Muito bem. Beleza, gente. Então é isso mesmo. A dica do Moraes sempre, né? Muito boa. Então, é a letra D, o timbre do som que difere um instrumento do outro. Beleza. Então é o tipo de questão que vocês não vão errar. Eu vi que em 2016 tem outra questão no mesmo estilo. Vou colocar numa listinha de exercício para vocês em breve. Bora. Então vamos continuar conversando sobre a intensidade sonora. Então, a intensidade sonora corresponde à sensação de que se denomina volume do som, né? Como a gente conversou.
E o som tem uma determinada intensidade mínima, o ouvido não capta esse som. Então, assim, o ouvido ele tem uma faixa de uma frequência que ele consegue escutar. Então, se está abaixo dessa intensidade ele não escuta, se está acima dessa intensidade causa muita dor no ouvido, sabe? E aí uma vez eu tava indo visitar uma feira de bicicleta, que eu ando de bicicleta, né? Aí a gente parou o carro no estacionamento, gente, de repente eu escutei um barulho tão alto que na minha sensação era tipo uma bomba, assim. E aí eu pus a mão no ouvido e abaixei, tipo assim, achando que era alguma coisa que tava caindo, quebrando, explodindo, alguma coisa assim. E aí era um avião a jato passando. Então, primeiro você vê o avião passando, você não escuta nada, e depois você escuta um estrondo, sabe? Que é ele fazendo esse barulhão, que é um som muito próximo no nosso limiar, né? Que é, tipo assim, a parte mais alta da intensidade que a gente escuta, e causa dor mesmo, dói o ouvido. E aí todo mundo abaixou e tal, aí depois que ele passou, todo mundo começou a rir, né? Porque, tipo, todo mundo ficou achando que era tipo uma coisa ruim e era só um avião passando. Mas era aqueles a jato, assim. E aí realmente é muito alto, assim. Muito forte. E aqui, gente, tá a representação da intensidade sonora. Então aqui no S eu tenho a fonte de som. E aí, quando o som é emitido aqui, ele vai se propagando numa forma de uma esfera. Então é como se fosse uma bola que fosse criada ali naquela fonte S e ela vai aumentando de tamanho com o tempo. Essa é a intensidade, né? Como se ela fosse a superfície de uma esfera. E aí, com a distância R da fonte, a gente vê uma amplitude A, com uma intensidade I. Com a distância, com o dobro dessa distância, 2 vezes R, essa amplitude, olha aqui, ela vai ser dividida por 4. Essa área, tá vendo? Assim, vai ser dividido por 4. Então, a intensidade do som vai ser dividida por 4. Com o triplo dessa distância, ela já vai ser dividida por 9, sabe? E a área da esfera, a gente sabe lá da matemática que é 4πr ao quadrado. Então, para a gente calcular a intensidade de um som, eu pego a potência, que é emitida pela fonte, e divido por 4πr ao quadrado, que é a área da esfera. Então, eu consigo calcular a intensidade desse som. Então, se eu sei a potência do som, e eu sei que o R, né, é a distância que eu estou dessa fonte, eu consigo calcular a intensidade sonora. E aí, essa intensidade sonora, a partir dela, eu consigo calcular uma coisa que chama nível da intensidade sonora. Que ele tem essa letrinha, que é a letrinha grega beta, e a unidade do nível é em decibéis. Então, decibéis é uma unidade que a gente já ouviu falar, né? Ah, esse som tem 30 decibéis, esse som tem 50 decibéis. Então, é o nível dessa intensidade. Por que a gente teve que fazer isso? Porque a intensidade sonora mesmo, ela tem uns números muito loucos. Então, a gente teve que aplicar o logaritmo, né, que é uma ferramenta da matemática, para a gente linearizar isso e a gente conseguir conversar tipo assim, com números normais, 10, 20, 30, até 100. Então, para que serve o logaritmo? É uma coisa, sei lá, meio dificinho da matemática e que a gente nunca sabe para que serve. Logaritmo serve para linearizar uma coisa que é muito louca, sabe? E na natureza, a gente tem coisas que são muito... que não são lineares. Lineares é tipo assim, eu tenho um gráfico assim, uma coisa que cresce assim, ó, em linha reta, bonitinho. E não é isso, na natureza você tem uma coisa que cresce muito louca assim, ó. E aí como você vai fazer uma análise? Como você vai calcular, por exemplo, a área abaixo dessa curva, se ela é muito louca? Então, pra a gente conseguir linearizar isso e a partir dessa curva linear eu tirar dados, eu aplico o logaritmo, sabe? Então a fórmula do nível da intensidade vai ficar: o nível da intensidade vai ser igual 10 decibéis, né? Vezes o logaritmo de a intensidade da fonte lá, por exemplo, a intensidade do avião a jato, dividido por uma intensidade de referência. Oi.
Deixa eu te falar, o pessoal no chat tá falando que travou. Travou pra mim um pouco também, mas eu acho que continuou travando pra alguém. Ixi. Travou pra todo mundo, gente? E aí, que parte que vocês... Foi pouco, mas tá indo. Ah, que coisa, né? Ô, Samira, mas quando travar qualquer coisa, a gente pede pra você repetir, mas dá pra entender. Assim. Tá. E aí, vocês me Tá dando pra interrompam, entender, por Samir, fica favor. tranquilo. E quando vocês quiserem que eu repita, vocês falam, por gentileza? Pode deixar. Falando, sim. Beleza. A gente fala. Tá, Meu marido tá em reunião. Peraí que eu vou pedir ele pra desligar o Wi-Fi dele também. Um minuto. Pronto. Gente, para a próxima aula, eu vou tentar colocar o cabo da minha internet. Aí acho que vai melhorar, tá bom? Pra gente evitar essa chatice. Então vamos continuar. Estávamos conversando sobre o nível de intensidade sonora. Então a fórmula dele o nível vai ser igual a 10 vezes o logaritmo da intensidade do som dividido por uma intensidade de referência, o I0. A intensidade de referência, ela tem sempre o mesmo valor, que é 10 elevado a menos 12. Então, esse 10 a menos 12 sempre vai estar aqui, ele não vai mudar nunca. E aí, assim eu consigo calcular uma intensidade que tem um valor muito louca e um nível de intensidade que sai em decibéis, tá bom? Beleza, então é isso que a gente vai fazer. Então assim, gente, no Enem eu não achei nenhuma questão que faz essa continha, sabe? É uma conta mais elaborada, assim, né? Só que é importante a gente saber como faz, né? Mas é uma coisa assim que o que eu vi no Enem que cai mais os conceitos, tá bom? Aqui então a gente tem a comparação do nível de intensidade em decibéis com a intensidade I. Então olha só, o avião a jato que eu escutei lá, ele tem 10 elevado a 2. Então é tipo 100, né? Travam. Tá travando? Ai, que pena. Então vou repetir. Peraí, Samira, se for o avião a jato, aí cortou. Mas continua. O avião a jato, a intensidade dele é 10 elevado a 2. E intensidade I. E aí quando eu ponho na formulinha, o nível de intensidade dele dá 140. O limiar da dor, que é quando você começa a sentir dor, a intensidade vale 1. Quando eu coloco naquela formulinha, ela vale 120. E aí olha os outros valores como são muito loucos, sabe? Muito quebrados, assim. Tipo, o ruído de folhas, 10 a menos 11. E aí fazendo a continha, ele é 10. Então quando eu faço aquela continha usando o logaritmo, eu consigo uma escala que vai de 0 a 140, bonitinho. E se eu não tivesse aquela fórmula, eu ia usar os valores como são loucos. Menos 12, menos 5, sabe? Ia ficar muito feio. Por isso que a gente usa o nível de intensidade em decibéis, tá bom? Bom, eu separei uma questão pra gente fazer essa conta usando o logaritmo. Então, vou esperar 5 minutinhos, você tenta fazer... E aí, quem não conseguir, eu faço juntinho com vocês, tá bom? Então, vamos fazer? Vou marcar 5, porque ele é mais difícil. Ô, Samira, você pode voltar lá no slide da fórmula, por favor? Posso sim. E
aí não esquece de anotar que o 0 vale 10 a menos 12. Posso voltar para o exercício? Posso voltar para o exercício? Acho que sim. Aí, beleza. Valeu, Samira. Vocês querem que eu resolva? Porque ninguém escreveu o resultado ali no chat. Eu quero, Samira, não entendi, não. Eu também não, viu, Samira? Eu também não. Então vamos lá, gente. Então eu vou resolver esse, tá bom? Carmen, você pode ler o enunciado pra gente, por favor? Durante um show, a intensidade sonora nas proximidades do palco era de aproximadamente um W metro quadrado, 1 watt por metro sabendo que a quadrado. intensidade, sabendo que a intensidade mínima para audição humana é de 10 menos 12 W por metro quadrado. Determine o nível de intensidade sonora na região do palco. Isso. Quer que leia os anunciados? Não, vamos fazer as A continhas. Muito 80 obrigada, Carmen. de nada. Ah, te interrompi, desculpa. Então Oi? vamos lá. Tá certinho, muito obrigada. De nada. Então vamos lá, gente. Então nesse exercício ele me deu a intensidade I, que ela vale 1. E ele me lembrou, olha que bonzinho, que a intensidade de referência é 10 a menos 12. E ele quer que eu calculo o nível de intensidade, que é aquele beta lá da fórmula, né? Então vamos para aquela formulinha. Então vamos lá. Aí a gente põe aquela fórmula. Então o nível, que pode ser ou beta ou n, vai ser igual a 10 vezes o logaritmo do i, que é a intensidade, sobre a intensidade de referência I0. Então o nível vai ser 10 vezes o log, aí a intensidade I, ele me falou que é 1, né? Então ela tá aqui, 1, e a intensidade de referência a gente sabe que é 10 a menos 12. Então essa aqui é a formulinha. Agora a gente tem que usar as propriedades de logaritmo. Então eu acredito que vocês ainda não viram essa matéria ainda na matemática. Então assim, não precisa apavorar, né? Você vai ter tempo de estudar ela. Aí eu vou só relembrar como que é, para caso vocês precisem fazer questões sobre esse assunto, tá bom? E aí, se vocês tiverem muitas dúvidas e tal, eu posso pedir aos monitores de física para poder fazer uma revisão com vocês sobre essa parte de logaritmo. Aí vocês me falam, me mandam uma mensagenzinha, que aí eu peço eles para preparar. Por favor, Sam. Beleza, gente. Nossa, seria incrível, Samira. Samira, logaritmo é uma matéria que eu tenho muita dificuldade nela. Ai. Muita dificuldade de entender.
Ah, não, beleza. Então eu vou Então, falar com certeza, com a os visão vai nossos ajudar. monitores, então, gente. Beleza? Então, vamos lá. Aí, continuando a nossa resolução aqui, a gente tem que usar uma das propriedades do logaritmo, que fala o seguinte. Quando eu tenho um log, então eu tenho um logaritmo de uma divisão, né? 1 dividido por 10 a menos 12. O logaritmo da divisão corresponde ao logaritmo da subtração. Então, vai ficar, o nível vai ser igual a 10 vezes. Como eu tinha 1 dividido por 10 a menos 12, vai ficar logaritmo de 1 menos logaritmo de 10 a menos 12. Então, essa é uma propriedade do logaritmo. Quando tem uma divisão, ela vira uma subtração. Beleza. Aí, a gente chega que o n, que é o nível, vai ser igual a 10 vezes o logaritmo de 1. E aí, quando eu tenho uma outra propriedade do logaritmo, eu tenho o menos 12 aqui em cima, tá vendo? Ele passa para frente, olha aqui onde ele foi parar, ele passa para frente do logaritmo, né? E ele era menos 12, e aqui tinha outro menos, tá vendo? Menos com menos, então virou mais 12 vezes o logaritmo de 10. Então, eu usei duas propriedades diferentes. Primeiro, essa daqui, que a divisão vira subtração, e depois, que quando eu tenho um expoente na potência de 10, na base 10, ele vai lá para frente. Beleza. E aí, a gente tem que saber alguns logaritmos básicos. O logaritmo de 1 vale 0, e o logaritmo de 10 na base 10 vale 1. Então, n vai ser igual a 10 vezes. Aí aqui, esse logaritmo de 1 vai virar 0. O 12 vai manter, e esse logaritmo de 10 vira 1. Então, 12 vezes 1 vira 12. Então, o n vai ficar 10 vezes 12, que vai virar 120 decibéis. Ou seja, 1 watt por metro quadrado daquela fonte sonora lá do show virou 120 decibéis em nível de intensidade. Gente, entenderam a resolução? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu achei difícil, tipo assim, de A fazer. Samira eu também achei bem difícil. Não consegui pegar ainda não. Entendi. Mas Eu aí, também achei mais complicado. a chatice é só as regras do logaritmo, que você tem que saber, né? Aí, sabendo essas regrinhas, você consegue. Então, eu vou pedir os monitores para fazerem uma revisãozinha. E se eles não tiverem tempo, eu faço uma aulinha só com essas questões, focando mais na acústica, tá bom? Valeu, Tamira. Beleza, gente. Então, vamos continuar. Olha, aqui eu coloquei o resumo, então, das 3 características do som. Então, vamos juntos. A primeira, a altura do som, que tem a ver com a sua frequência, né? Então, aqui, ó, do ladinho, eu tenho a diferença. O som com uma maior frequência, o som com uma menor frequência. Maior frequência, ele tem mais ondinhas por tempo. Menor frequência, menos ondinhas por tempo. Então, o som vai ser mais alto quando ele for mais agudo e uma maior frequência. E ele vai ser um som mais baixo quando ele for mais grave e uma menor frequência. Fechou. Outra característica importante, a intensidade sonora. Ela tem a ver com a potência da fonte, né? E também com a quantidade de energia que o som é capaz de transportar. Ele sim tem a ver com o volume. Então, aqui do ladinho tem a diferença. O som com maior amplitude, que é uma ondinha mais compridinha, né? Amplitude aqui desse tamanho. E aqui o som com uma menor amplitude, que é menorzinha. Então, o som forte, ele tem grande amplitude, muita energia e um volume alto. O Guilherme até falou como é que eles colocam o som, que eu nem sei o que é isso que você falou. E o som fraco é uma pequena amplitude, pouca energia e volume baixo. Então, a intensidade tem a ver com volume e amplitude. E por último, o timbre, que tem a ver com o formato da onda. E ele me fala a diferença entre sons diferentes. Eu coloquei o desenho aqui de uma onda e de outra. Ela tem formatos diferentes. Então, esse é o resumo das características do som. Fechou? Sucesso.
Beleza. Última questão facinha, só pra gente fazer, rapidão. 2 minutinhos. Fala no chat se vocês já acharam a resposta. Essa foi fácil, tá todo mundo sabendo. Então vou corrigir. Deixa eu ver. Escolher uma pessoa. Samira, eu tive dificuldade nessa questão. É? Eu não consegui responder. Isa, então você pode ler pra gente, por favor, que aí eu te ajudo. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda? Os vereadores estão limitando qual a característica da onda? Isso. Então vamos lá. Eles colocaram o limite em decibéis. Então, 40 decibéis. E decibel é nível sonoro, é nível de intensidade, né? Que é aquele beta lá da fórmula. E aí, nível de intensidade tem a ver com a intensidade sonora. Então, aqui, ó, a gente tem que lembrar, a intensidade sonora, ela tem a ver com quais características, tá vendo? Então, aí a resposta é B, que é a amplitude. Então, se ele me falasse que tinha a ver com tipos de sons diferentes, aí seria timbre. Se ele tivesse me falado, por exemplo, que tinha a ver com a frequência do som, aí seria a altura. Mas como falou nível, que tem a ver com intensidade, né, em decibéis, então realmente é a amplitude. Entendeu? Isso aí. Sim, obrigada. Beleza, gente. Fechou então. A nossa aula acabou aqui. E aí, só uns avisos. Hoje tinha uma entrega da primeira lista de exercício nossa de revisão. Lembra? Que eu tinha colocado para hoje. Só que só 20 alunos me entregaram. E a gente agora tem 60 alunos. 20 alunos não tinham entrado ainda. Então, eu vou mudar a data para dia 21. Então, deixar mais 2 semaninhas para vocês. E aí, essa listinha é sobre a revisão, sabe? De unidades e tal. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar as questões na monitoria, ou eu também estou à disposição. Aí já falei da Lívia, que ela precisa colocar o sobrenome dela. E, gente, a aula passada, a gente conversou sobre aquele negócio do Thomas Edison, lembra? E aí, eu vou só mostrar o resultado que ficou lindo. Aí, deixa eu... Eu tenho que abrir ele, né? Peraí. Vocês estão vendo o Padlet, que é aquela página? Uhum. Gente, olha o tanto Sim. de mensagem que as pessoas que não foram muito bem no Enem ganharam. Olha que lindo. Tem a Luísio, Fofo. Ai, mexi sem querer, desculpa. O Aloísio, a Bia de inglês, Ana Lu, a Bela, a Dani de física, Lucas de matemática. E tem alguns que não assinaram também. O Moraes, olha que bonitinho, ele colocou tio Moraes. A Ju de literatura, a Gi. E aí tá aqui. Então o link vocês já têm, vocês podem ler com calma. Eu vou fazer um videozinho assim de todos e vou mandar para vocês no grupo. O que foi isso, Samira? Eu não assisti sua aula, eu estava sem luz semana passada.
Marlene, morremos de saudade de você, Flor. É o seguinte, eu falei um pouco sobre a história do Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada. E ele testou mais de montes, acho que foi, eu anotei aqui. Ele custou acertar, sabe? 6.000 materiais diferentes para poder acertar a lâmpada, sabe? E aí, ele foi muito persistente, sabe? Todo mundo falava que não ia dar certo, e ele conseguiu, e ele persistiu e conseguiu. E aí eu propus pro pessoal para fazer um recadinho comparando a persistência do Thomas Edison com um aluno que não teve bons resultados no Enem, sabe? Tipo assim, como é importante persistir, como é importante não desistir e tal. E aí a gente teve vários recadinhos, olha que lindos. Aí eu vou postar pra vocês lá, vocês já têm o link, mas eu vou postar um videozinho pra vocês lerem com calma. Muito bonitinho que a gente recebeu, né? Muito legal. Muito, muito. É pra vocês ficarem animados, não desistir. Eu escrevi aqui pra vocês. No Faceduca a gente tem 70 voluntários, gente. E todos esses voluntários estão aqui por vocês, porque a gente acredita no sonho de vocês. Então não desistam, não fique tristinho que vai ficar tudo bem. Estamos juntos, viu? Hoje eu vi duas voluntárias lindas, a Ana Lu e a Giovana. Ah, que delícia! Gente, então é isso. Obrigada, Rúbia. Faço a minha parte. Samira, obrigada, Samira. Deus Pai. Aqui, você gravou? Tá gravando tudo, gente. Aí eu posto toda semana pra vocês. Aí tem que entrar na Física 1 e eu coloco lá sempre as aulas já gravadas do YouTube, a aula ao vivo de hoje e o PDF da aula. Tá tudo lá sempre pra vocês, viu? Tá joia, tá. Obrigada, Samira. Tá bom, Deus gente. Pai. Muito bom falar com vocês. Obrigada. Bom restinho de Tá aula. joia, Deus te abençoe. Beijinho, Tá, obrigada. Carmen. Tá, Tchau, gente. obrigada, tchau. Tchauzinho, Beijinho. até a próxima. Ah, e esses quadrinhos das mensagens vai colocar lá, né? Vou colocar. Tchau, Marcos. Oi? Pode deixar, Carmen. Vou colocar para vocês agora no grupo.